O Fusca quadrado, o anti-Chevette, a Brasília ou o Brasília? Hoje eu trago 5 curiosidades sobre o VW que foi tão secreto que chegou a ser guardado abaixo de balas. Ficou curioso? Então fica comigo até o final que eu vou te contar direitinho o que aconteceu. Então você já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem uma Brasília. Feito isso, bora pro vídeo! 1973 foi um ano muito marcante para os apaixonados por carros aqui no Brasil. No mesmo período que era lançado o Brasília, tínhamos também a estreia do Chevette, do Maverick e do Dodge 1800. E é claro que tem vídeo sobre os três aqui no canal e o link tá na descrição para você conferir depois. Definido internamente como tipo 102, a VW lançava no Brasil o Brasília, um modelo projetado aqui que tinha como objetivo de ser um carro mais prático para uso em centros urbanos, oferecendo mais espaço e mantendo a mesma robustez e simplicidade mecânica do Fusca. Mas a real intenção era criar um substituto para o queridinho do Brasil. O formato incomum da carroceria causou até uma certa confusão na imprensa especializada, que inicialmente não sabia como e onde enquadrar o Brasília, se uma mini perua da VW ou uma mini variant ou anti-Chevette. Por incrível que pareça, esse era o seu concorrente direto. Ou até mesmo um hatchback. Pessoal, uma coisa que vocês vão reparar que eu fico falando sobre o carro do vídeo de hoje é que eu falo sobre o Brasília. Não é nem pela confusão aí que a imprensa especializada da época fez, mas por definição de carro e hatch mesmo. Não é nem que tá errado, é porque na realidade já faz parte do nosso folclore. Tá aí os Mamonas Assassinas que fizeram sucesso com a Brasília Amarela. What? Na verdade, Pelados em Santos. Mas acredite, pra mim é tão estranho falar o Brasília do que quando eu ouço gente falando uma Palio. Mas sem muita polêmica, tá? Bora seguir a matéria. O VW Brasília media 17 centímetros a menos que o Fusca, mas a distância entre eixos era a mesma, até porque usava a mesma base dele. A dianteira contava com 4 faróis redondos e luzes direcionais integradas ao para-choque. Sua lateral era harmoniosa e equilibrada. Bom, eu poderia dizer até moderna, para a época. Lembrando que nós estamos falando de um carro de quase 50 anos. Abaixo das janelas laterais, entradas de ar para resfriar o motor boxer. Já na parte de trás, abaixo do para-choque, uma pequena churrasqueira escondia o cano de escapamento. Já a interna era muito mais espaçosa, podendo acomodar 5 pessoas com mais conforto, coisa que no Fusca já não era possível. Mas assim como ele, o bagageiro era muito limitado. A ideia dele seria assim como uma roupagem mais quadradinha para substituir o Fusca, mas então aconteceu uma ironia do destino. Em maio de 1980, a Volkswagen apresentou o Gol, outro projeto brasileiro. Um carro mais moderno e atraente que canibalizou a Brasília, que terminou sua produção em março de 82, depois de mais de 1 milhão de unidades dentre as comercializadas no Brasil, as exportadas e até aquelas produzidas no México. Pois é, um carro quadrado para substituir as linhas redondas acabou sendo substituído ou aposentado por outro carro com linhas quadradas. No mínimo irônico, né? Para você que não curte muito o modelo do Brasília, eu tenho certeza que agora você vai achar ele pelo menos melhorzinho. Quer saber por quê? Confere aí de onde o projetista teve a ideia. E acredite, é esse negócio aí. O design da carroceria ficou por conta do estúdio italiano Pininfarina. Você lembra da Pininfarina, né? Fez designs incríveis, carros maravilhosos. Pois é. Que merda, hein? Apesar de feio, o VW412 era um carro maior e melhor construído. A estrutura era do tipo monobloco e a suspensão inaugurava um sistema McPherson na dianteira. E de fato ele era muito mais espaçoso e melhor acabado que qualquer outro tipo de Volkswagen feito até então. Chegou a ser oferecido inclusive com câmbio automático de 3 velocidades. Já em terras tupiniquins, o Brasília foi desenhado por Márcio Piancastelli, um mineiro de Belo Horizonte. Ele começou a sua carreira no mundo automotivo em 62, como estagiário do famoso estúdio italiano Ghia. Depois ele trabalhou na Willys Overland do Brasil, onde participou da reestilização do sedã Aero Willys e no projeto M, ou melhor, do nosso Corcel. Já no Brasília foram 3 anos de desenvolvimento até chegar no resultado final que nós conhecemos. Apesar do nosso modelo ser bem inferior em termos de tecnologia quanto ao do velho continente, pelo menos o nosso ficou mais bonitinho, né? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre isso. A versão de 5 portas existiu, mas dividia opiniões. Carro de taxista ou carro ruim de estrutura? Embora a VW tenha lançado a versão de 5 portas em 1978, já com o modelo 79, não era nenhuma novidade, já que era exportada aqui desde 75. Demorou pela preferência dos consumidores brasileiros,
por modelos de duas portas, vistos como mais bonitos e duráveis. Em paralelo, no final da década de 70, o mercado de táxis e de frotas públicas do Brasil sentiam falta de um carro com pelo menos 4 portas, compacto. A resposta da montadora alemã foi simples, apenas destinar as unidades do Brasília 5 portas para o mercado nacional. Claro que, diferente dos modelos exportados, os que vieram para cá eram apenas na versão Standard, ou pé de boi, a especialidade da Volkswagen brasileira. Recebo, aqui é do Brasil, uai. Mas tinha uma outra questão sobre os carros com mais portas. A estrutura e a maneira de como os carros pequenos daquela época eram projetados e construídos não permitiam que, com 4 ou 5 portas, eles tivessem uma vida útil muito longa. Ah, você não tinha pensado nisso, né? Mas até que essa versão vendeu mais do que se esperava. Um carro barato, baixo consumo, manutenção simples e ainda com 5 portas facilitava muito o trabalho. Já deixa pra mim aqui nos comentários quais modelos de carros antigos com mais portas que você conhece e que hoje são bem difíceis de encontrar, e eu quero saber. Ele teve uma versão, vamos dizer assim, mais completa para sua época. A principal novidade de 79 pro Brasília foi o surgimento da versão luxuosa, ou LS, que trazia diferenças e novidades. Rodas e molduras dos faróis pintados em grafite, borrachão nos para-choques, friso adesivo nas laterais, interior acarpetado, bancos com encosto alto, console, relógio, rádio da Bosch com 2 alto-falantes. Você pode até pensar que não é grande coisa, né? Não. Era um luxo quem tinha um rádio no carro. Pergunta aí pro seu avô, pro seu pai, pro seu tio, ele vai te dizer o que significava ter um rádio no carro naquela época. Ela tinha ainda bancos com revestimento aveludado, interior monocromático, desembaçador traseiro, vidros verdes, ventilador e até retrovisor interno anti-ofuscamento. No ano seguinte, o Brasília ganhou um novo painel, grande relógio e velocímetro com odômetros parcial, total, marcador de combustível e vacuômetro. Para você que não sabe o que é vacuômetro, era uma espécie de medidor de injeção, como nos carros atuais. Você sabe aquele medidor do consumo instantâneo que os carros têm hoje? Tipo isso. Deu pra entender, né? Mais ou menos. Já no motor, os carburadores receberam novos filtros de ar para reduzir o ruído da aspiração, que a gente conseguiu ouvir muito bem de dentro do carro. Mas a menção honrosa vai para o melhor Brasília que nós poderíamos ter, que existiu, mas não foi para frente. Houve uma esperança de que o Brasília continuasse a ser produzido, mas com motor dianteiro arrefecido a água e tração dianteira. Foi feito um estudo que chegou à fase de um protótipo operacional, ou seja, uma Brasília com a parte da frente de Passat. O Pian Castelli disse que o protótipo tinha ficado excelente e que faria muito sucesso. Mas aí eu quero que você me diz, por que esse modelo não foi pra frente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esquece de conferir depois um vídeo com algumas curiosidades do Passat. O link também está na descrição. O Brasília foi um projeto brasileiro e, como de praxe, a Volkswagen exportou para vários países. Só que, para variar, tinham melhores acabamentos e eram melhores equipados. Todos os Brasílias espalhados pelo mundo foram feitos no Brasil e exportados para outros países. O México também importava o Brasília, mas nas versões de 5 portas. A versão de 3 vem no regime CKD, montada na fábrica da Volkswagen em Puebla. Igual nosso Jeep Willys veio aqui de início. Mas voltando ao Volkswagen Brasília, cada país produzia ele com suas características regionais. Confere aí. No caso do mexicano, o volante é o mesmo usado nos modelos 412 e nos Fuscas 1303, assim como as rodas. Detalhe interessante é o velocímetro, com marcador de combustível embutido nele. Outra característica do mexicano fica por conta dos bancos, inclusive esse aqui que ficou muito parecido com a padronagem que o Chevette SR recebeu aqui em 1981. E se você gosta de Chevette, tem mais de meia hora com vídeo sobre ele aqui no canal, os links estão na descrição. Já a Nigéria também recebeu o Brasília, ou melhor, o VW Gala, que era muito parecido com o que a gente tinha aqui. Mesmas rodas, lanternas, para-choques, mas recebia uma padronagem interna com bancos e acabamentos de portas em corvim vermelho. Mas eu quero te pedir uma coisa agora, coloca aqui nos comentários pra mim quais os filmes, novelas, seriados mais famosos que você conhece que apareceram no Brasília. O mais completo eu vou fixar aqui nos comentários. Gente, eu acho que eu só conheço aquela que aparece no Chaves. Não! O misterioso lançamento do novo VW quase acabou em tragédia. A revista Quatro Rodas era conhecida por caçar protótipos pelas estradas do Brasil aí de várias marcas. No caso da VW, a pista que eles tinham eram de alguns protótipos de teste divulgados pela montadora, umas tais mini variants, e na sua edição de março de 72
publicou um artigo onde usou toda a sua criatividade para descrever o que eles achavam que iria ser o novo carro da Volkswagen. Mas aí já estava chegando na época do protótipo finalmente sair às ruas. A Quatro Rodas estava de olho e achou, mas quase deu muito ruim. Em maio de 73, os guardas de segurança da Volkswagen, ao perceber que os ocupantes de um Fusca haviam fotografado os secretíssimos protótipos do Brasília, perseguiram o carro por mais de 7 km. As fotos foram feitas pelo então jovem Cláudio Laranjeira, que havia sido contratado somente para aquele trabalho. Quando percebeu que estava sendo perseguido, Laranjeira tirou o filme da câmera e escondeu. Os seguranças obrigaram eles a parar, atiraram no carro para intimidar e ainda encostaram o revólver na cabeça do fotógrafo. E se não fosse o bastante, ainda destruíram a máquina fotográfica. Eu fico pensando as ideias do cara em destruir a câmera, né? Devia ter cartão de memória. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Mas para vocês terem uma ideia que flagrar um carro num pré-lançamento naquela época era quase jornalismo investigativo. Ainda mais na ditadura. Eles usavam até os militares para garantir o lançamento. Bom, mas criada a confusão, logo chegou a polícia e todos foram para a delegacia. No dia seguinte, enquanto a Volkswagen organizava um almoço para desculpar pelo incidente, a publicação ia para a gráfica com fotos inéditas do Brasília. Inclusive ele teve outro episódio parecido na descoberta do Corcel 2. Vale uma matéria só sobre esses fotógrafos heróis aí da velha guarda? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E esse foi o vídeo de hoje, meus queridos. Já deixa aquele like, já compartilha esse vídeo aí com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, alguém que tem ou teve Brasília, que vai gostar. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.